Porque se você quer uma revolução, então você que abra mão dos seus direitos. Porque eles são um entrave. Claro, óbvio. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre ela, aquela principal inimiga de toda a revolução, aquele entrave que fica ali impedindo que a esquerda marxista fale com o trabalhador, aquela que tanto atrapalha todo o progresso revolucionário desse país, a esquerda identitária. Obviamente, se você conhece o Transmissão, se você sabe do que se trata esse canal, se você sabe, quem me conhece sabe que isso foi uma ironia, né? Até porque basta ver o nome do canal, que você vai saber que isso foi totalmente uma ironia, mas é um fenômeno que a gente vê acontecendo bastante dentro de parte do marxismo brasileiro, e eu diria não só brasileiro, do marxismo mundial, né? É um fenômeno mundial dentro de alguns marxistas, que é o fenômeno de culpar as minorias sociais pela não revolução, de culpar as minorias sociais por reivindicarem os seus direitos na hora errada, por falarem que a esquerda dita identitária, né, que se baseia na identidade, é que atrapalha a revolução, é que impede esse marco tão importante pra gente que é a revolução. Primeiro, vamos aqui falar sobre o conceito de identitarismo dessa galera. Para essa galera, identitarismo é tudo aquilo que resume as pessoas a uma identidade específica. Uma identidade específica que pode ser gostar de alguma coisa ou simplesmente ser quem você é. E é no ser quem você é que a gente vai focar aqui. Porque, obviamente, você pode basear a sua identidade em você gostar de anime. Isso é um gosto seu. Isso vai partir de uma identidade otaku sua, né? Um identitarismo otaku. Mas não é desse tipo de identitarismo que a gente está falando, porque não é o identitarismo otaku que é criticado pelos marxistas. Pode até ser, sei lá, tem um monte de gente aí com avatar de anime que fala um monte de merda. Mas o negócio, né, é que muitos marxistas culpam o identitarismo de quem você é como sendo um entrave para toda a revolução. E culpam sempre as pessoas de grupos minoritários para que essa revolução não aconteça. E quando eu estou falando de identidade a respeito de quem você é, eu estou falando de um aspecto da sua sexualidade que acaba sendo um formador da sua identidade, um aspecto da sua identidade de gênero que acaba sendo um formador da sua identidade. Ou então um aspecto racial, um aspecto de cor que acaba sendo um formador da sua identidade, ou mesmo um aspecto de genital com o qual você nasceu, que acaba sendo também um fator para a construção da sua identidade. E tudo isso acaba sendo, sim, um fator de construção de identidade porque a gente vive em uma sociedade que é cheia de opressões. Opressões que se baseiam de acordo com as identidades que você tem no seu corpo ou com a falta de poder aquisitivo. A gente tem essas duas coisas aí como sendo sistemas de opressão na nossa sociedade. Nós vivemos em um mundo capitalista. Existem alguns países que fogem desse sistema capitalista, mas no todo o mundo é capitalista. O Brasil, que é o país em que eu resido, que provavelmente você que esteja me assistindo também resida, ou que você tenha nascido, é um país capitalista. É um país cujo o acúmulo de capital é o que te dá poder. É um país que é todo voltado para o acúmulo de capital e que é todo voltado também para a precarização de diversas pessoas para impedir que elas tenham esse acúmulo de capital para que o poder fique com poucas pessoas. De forma bem resumida e bem porca, é isso, tá? Porque esse é o aspecto do capitalismo que, enfim, é importante para essa discussão aqui. Porque quando a gente está falando de manter uma base de pessoas para que outras possam ascender, é escolhido, né, de acordo com a forma como a sociedade vai se desenvolvendo, mas não se desenvolvendo de forma natural da forma como a sociedade vai impostamente se desenvolvendo, vão se criando ali grupos que precisam estar nessa base, né? Grupos que dentro do capitalismo precisam estar nessa base. E aí, de acordo com os preceitos de cada sociedade, essas sociedades vão escolher quem não pode ascender. E geralmente quem não pode ascender é alguém que não tenha a cor de pele certa, é alguém que não tenha o gênero certo,
alguém que não tenha a sexualidade certa, alguém que não tenha a identidade de gênero certa, alguém que não tenha o corpo certo, alguém que não tenha uma mente certa. Ou seja, acaba que as únicas pessoas no nosso sistema capitalista que são permitidas crescimento são as pessoas homens, héteros, cisgênero e que não possuem nenhum tipo de deficiência física ou intelectual, ou enfim, qualquer tipo de deficiência e nem qualquer tipo de neuroatipicidade. Isso é que é tido como a pessoa que pode ascender ao poder. Mas ainda tem o fator de que as pessoas que podem ascender ao poder são as pessoas que têm os contatos certos ou que nasceram nas famílias certas. Aquelas famílias que já são poderosas. Ou seja, na sociedade em que a gente vive, existem toda uma gama de pessoas de diferentes identidades, de diferentes corpos, de diferentes estilos de vida que não podem ascender ou podem ascender só até determinado ponto. Passou dali, não pode. E sim, classe média, eu estou falando de você. Porque a classe média, ela acha que vai ascender ao ponto de ser uma classe dominante, mas não vai. Porque existem todos os sistemas de estrutura da nossa sociedade, de estrutura basal da nossa sociedade, que vão impedir essa classe média de ascender para, né, uma burguesia de fato. No máximo vão ser uma pequena burguesia que acha que é rica, que acha que tem direito, mas no máximo é dona de alguns estabelecimentos e por isso acreditam que tem um poder aquisitivo mais parecido com o dos bilionários, mas não é. Simplesmente não é. Ou que, né, acham que estão mais próximas ali dos multimilionários. A gente precisa ir tão longe nos bilionários. A gente pode falar dos multimilionários. Mas não estão perto dos multimilionários também não. E estão muito mais fáceis de perder tudo que tem e ir para as classes pobres de fato do que ter essa ascensão social. A nossa sociedade, ela é estruturada dessa forma. Ela é estruturada de uma forma que impede essa ascensão ou dificulta, ao mesmo passo em que a nossa sociedade fica vendendo esse sonho de ascensão social para todo mundo, né? Não importa quem você é, não importa o que você tenha, não importa de onde você veio, nem a sua cor, nem nada do tipo. Todos podemos atingir o topo. Pretos no topo, LGBTs no topo, mulheres no topo. Sempre tem que ter a porra de um topo. E como a gente vive nessa sociedade em que isso é o tempo inteiro estimulado em nós, que nós podemos ascender a esse topo, sendo que não, nós não podemos ascender a esse topo, e o tempo inteiro as mídias ficam pegando um ou outro caso isolado de alguém que veio de baixo e ascendeu a esse topo para usar ali como exemplo de que com muito esforço você consegue, a gente acaba tendo um enfraquecimento nas identidades das pessoas, um enfraquecimento no reconhecimento das pessoas enquanto identidade, enquanto grupo. Porque se, obviamente, as pessoas que formam esses grupos basais se dessem conta de que todas elas estão todas elas estão na mesma merda, todas elas estão ali fudidas do mesmo jeito, que não tem essa possibilidade de ascensão, a gente talvez viesse a ter uma revolução acontecendo, porque as pessoas tocariam de que elas precisam se juntar para destruir esse sistema, já que nós somos uma maioria absoluta quando juntamos todos nós. Porque a gente estava falando de, sei lá, pouquíssimas pessoas aqui no topo de fato, né? Os multimilionários e os bilionários são bem poucos em comparação ao restante da nossa população. Mas o capitalismo, como ele sabe disso, e aqui eu tô falando do capitalismo como se ele fosse uma pessoa, ele não é uma pessoa, mas o sistema capitalista e as pessoas que gerem o sistema capitalista, que são essas poucas que estão no poder, elas sabem disso muito bem, e elas vão vendendo na gente esses sonhos que vão fragmentando a gente. Elas vão vendendo essa ideia de negros no poder, negros no topo, essa ideia de LGBTs no poder, LGBTs no topo, mulheres, sabe, ascendendo, mulheres em cargos de alta liderança de grandes empresas como a Magalu, sabe? Então a gente tem tudo isso sendo sempre estimulado. Sempre que uma pequena pessoa chega nesse topo, ela é usada ali para poder desestimular a gente. Ou melhor, para poder estimular a gente a querer chegar naquele topo, mas nos desestimular enquanto agrupamento, nos desestimular a ir atrás de acabar com a merda desse topo. E, depois de toda essa explicação, eu vou chegar aqui na crítica que a esquerda mais radical, né, a esquerda comunista costuma fazer
a identitarismo. E quando eu digo a esquerda comunista, tá, gente? Eu não tô falando de todos os comunistas, eu tô falando de uma parte dos comunistas, que eu tendo a acreditar que não chega a ser a maioria, eu tendo a acreditar que não chega a ser nem metade dos comunistas e socialistas que a gente tem no país, tá? Tendo a acreditar nisso. Mas a gente tem uma parte que acredita que o fato de nós não nos juntarmos, né, o fato da gente se ficar apegada tanto às nossas identidades é o que faz com que nós não tenhamos esse reconhecimento todo de classe única. E que, portanto, as pautas identitárias, né, as pautas que eles dizem ser identitárias, a dita esquerda identitária, ela estaria arruinando tudo. A dita esquerda identitária, né, que as pessoas costumam apontar, é parte da esquerda que quer lutar pelos direitos de minorias sociais. Porque quando a gente está falando de grupos minoritários que são tão basais, né, que são tão empurrados ali para a base dessa pirâmide capitalista que a gente vive e que são constantemente mantidas nessa base, que estão sofrendo todas as opressões diretas do capital para que elas fiquem ali naquela base, a gente está falando de pessoas que não têm direitos básicos ou que constantemente têm os seus direitos básicos já reconhecidos pelo nosso Estado sendo violados constantemente pelo próprio Estado. A gente está falando de pessoas que não têm direito a condições mínimas de vida, que não têm direitos a condições mínimas de uma vida digna, que não têm direito a emprego, que não têm direito a transitar pela sociedade, que não têm direito a conviver em sociedade, que não têm direito sequer à escolaridade, que não têm direito à comida, que não têm direito à moradia, que não têm direito a absolutamente nada daquilo que traz o mínimo de dignidade. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas negras, a gente está falando de pessoas que são constantemente empurradas para a base sob um viés racista. Né? A gente vive um país que teve escravidão durante muitos séculos, a gente é o último país que aboliu a escravidão no mundo, e a gente ainda vive todos os efeitos da escravidão aqui no nosso mundo, no nosso país. Aqui no Brasil, a gente tem a maior parte das pessoas que compõem as classes pobres sendo compostas por pessoas negras. Aqui no Brasil, a maior parte dos trabalhos que são ditos os trabalhos mais precarizados, que são ditos não, que são de fato os trabalhos mais precarizados, são compostos majoritariamente por pessoas negras. Quando a gente vê empresas que têm multifuncionários, a gente vê que geralmente as pessoas negras estão nos cargos mais baixos dessas empresas. Tudo isso traz um menor poder econômico para pessoas negras, ou traz até um não acesso a poder econômico para pessoas negras, o que faz com que pessoas negras não consigam viver em sociedade de fato. A gente tem, obviamente, muitas pessoas negras que conseguem viver de fato em sociedade, até porque o Brasil ele é composto por mais da metade sendo de pessoas não brancas, sendo composto por pessoas negras, pessoas que são as ditas pessoas pardas, que existe toda uma discussão de colorismo aí que eu não vou entrar aqui no mérito, compostas por pessoas que são asiáticas, por pessoas que são indígenas, por pessoas que, enfim, não estão nesse privilégio branco. E quando a gente fala dessas pessoas que não estão nesse privilégio branco, a maior parte delas é composta, sim, por pessoas negras. E como a gente tem toda essa estrutura social que coloca essas pessoas sempre embaixo, a estrutura social que coloca essas pessoas sempre ali para serem mantidas na base que sustenta essa pirâmide, a gente tem, né, a maior parte não podendo acessar esses poderes que a gente tem, esses poderes de consumo, esses poderes de cargos empresariais, esses poderes aquisitivos, né? E a gente tem, né, pessoas negras que têm acesso a isso, e as pessoas sempre são usadas como exemplos. E não são poucas as pessoas negras que a gente tem na nossa sociedade brasileira que têm acesso a isso, mas elas não são a maioria, elas não estão nem perto de serem a maioria das pessoas negras. E quando a gente vai falar de outros grupos que são oprimidos historicamente no nosso país, a gente vê coisas semelhantes. Mulheres mesmo, né? São pessoas que são completamente colocadas embaixo nessa pirâmide. Porque para mulheres, né, por mais que a gente tenha hoje em dia muitas mulheres em cargos de liderança, a gente ainda tem todo um sistema que tenta obrigar essa mulher a se manter na base, porque ela tem que ser a base familiar também. E se ela tem que ser a base familiar, ela não pode ascender tanto na profissão, porque ela não pode ter nada que atrapalhe ela de ser mãe e de arcar com tudo aquilo que inclui ser mãe. Porque a gente, né,
não divide as tarefas domésticas aqui no nosso país. Tá, você pode até dizer, Samantha, eu divido. Isso daí é você. Quando eu falo a gente, eu tô falando a gente como um todo enquanto sociedade. A maior parte dos casais que a gente tem aqui no Brasil são casais onde o homem não faz as atividades domésticas e a mulher fica sobrecarregada com essas atividades. Se a mulher está sobrecarregada com essas atividades domésticas que são impostas socialmente para ela, como é que ela vai ascender tanto na profissão? Como é que ela vai atingir essas partes mais no topo? Então é estabelecido um limite para mulheres, assim como é estabelecido um limite para pessoas negras. E quando a gente fala de pessoas LGBTQIA+, também é estabelecido um limite. Esse limite ele vai diferir de acordo com a letra da sigla, né, que você tá. Então, por exemplo, homens gays vão ser impedidos de uma forma, mulheres lésbicas de outra, pessoas bissexuais de outra forma, pessoas trans de outra forma e por aí vai. Quando a gente fala de homens gays, hoje em dia a gente tem muitas empresas que contratam LGBTs, né? A gente tem muitas empresas, principalmente nesse momento que a gente tá no mês do orgulho LGBTQIAP+, uhul, Pink Money, mudem o avatar de vocês pra bandeira arco-íris. Como a gente tá nesse momento, a gente vê muitas empresas abrindo vagas que são exclusivas para pessoas LGBTQIAP+, e muitas dessas vagas, né, elas às vezes até colocam, a gente só tá contratando pessoas trans, né? É bem comum, você já deve ter visto isso. Eu já me deparei inúmeras vezes com contratações, né, empresas divulgando contratações apenas para pessoas trans. Quando eu vejo isso, eu costumo divulgar, porque a maior parte de nós, pessoas trans, não está podendo trabalhar, né? A maioria de nós está sendo impedida de ter um acesso ao trabalho, visto que 90% das mulheres trans e travestis estão se prostituindo para sobreviver e dos homens trans não é algo tão longe assim. Então é muito difícil para a gente conseguir emprego, então sempre que eu vejo alguma empresa que esteja com um processo seletivo para a contratação de pessoas trans, eu divulgo, mesmo sabendo que essas empresas elas estão fazendo isso só para cumprir uma cota. Quando eu digo cumprir uma cota, eu estou dizendo uma cota da empresa e não uma cota por cargo na empresa. Porque essas empresas, elas costumam, por exemplo, empresas de roupas, né? Elas costumam colocar ali pessoas trans para poder estar em algumas partes das lojas, sei lá, vendendo e tudo, mas elas não dão para as pessoas trans nenhuma capacidade, nenhuma estrutura para que elas evoluam na empresa. Então, geralmente, eles abrem essas contratações para dizer que tem pessoas trans trabalhando ali, mas essas pessoas ficam nos cargos mais baixos dessas empresas. Isso a gente vê acontecendo com todas as letras da sigla LGBTQIA+. Se você for um homem gay, você vai ter mais chance de crescer na empresa do que uma pessoa trans. Geralmente, né, vão ali colocar você em uns cargos que possam ser mais altos, mas ainda assim tem o teto. Não vão querer uma bicha na liderança. E se quiserem, vão querer só uma bicha na liderança e não muitas bichas na liderança, né? Porque, ai, não. Não precisa de tanto assim. A gente já tem muita diversidade aqui na empresa e em outros cargos. Então, pra que colocar a gay na liderança? Pra que colocar a sapatão na liderança? A trans, então, nem se fala, pelo amor de Deus. A gente já tá dando. Fazendo um favor muito grande pra ela, colocando ela ali pra ser atendente de alguma coisa ou pra tá trabalhando no almoxarifado ali escondida, né? Ela que nos agradeça. É assim que essas empresas pensam. Então, quando a gente não tem empregabilidade, que é o básico, sendo possibilitado para as pessoas LGBTQIA+, para pessoas negras, para mulheres e para pessoas com deficiência, então nem se fala, porque aí que não contratam mesmo, né? Porque acham que a pessoa com deficiência ela só vai atrapalhar o andamento das coisas na empresa, né? Ela só vai ai, nossa, não, vou contratar uma pessoa com deficiência, vou ter que mexer nas estruturas aqui do prédio onde eu tô gerindo a minha empresa, né? Vou ter que colocar rampa, sabe? Vou ter que colocar elevadores. Não, não quero fazer isso. Ou então, se for um outro tipo de deficiência, a gente vai ter que aprender linguagem de sinais, a gente vai ter que colocar várias coisas aqui no prédio para as pessoas que não enxergam conseguirem se locomover direito. Ou então a gente vai ter que entender de crises de pessoas autistas para poder gerir uma crise quando essa pessoa estiver em crise. Nossa, não, pelo amor de Deus. Melhor só não contratar mesmo. Então, pessoas com deficiência que realmente são empurradas para base mesmo, assim, que não vamos contratar. E essas empresas, elas fazem isso conscientemente. Não é à toa, não é de sem querer, é conscientemente. Porque essas empresas, elas querem manter a gente na base.
E quando você não tem acesso à empregabilidade, quando você não tem acesso a capital, quando você não tem acesso a dinheiro, você não tem acesso a absolutamente nada aqui no país. Porque você não pode ir numa loja, você não pode ir no mercado, você não pode ir para um shopping, você não pode comprar nenhum bem de consumo que configura qualquer mínimo de status e bens de consumo na sociedade que a gente vive. Eles estabelecem que importância que você tem, eles estabelecem se você é uma pessoa que deva ou não ser vista, deva ou não ser é, conversada, deva ou não ter qualquer tipo de importância na sociedade. Então, quando a gente não tem acesso a absolutamente nada disso, a gente não tem acesso a direitos. Porque se a gente não tem acesso sequer a emprego, como é que a gente vai ter acesso à saúde? Ai, mas a gente tem o SUS aqui no Brasil, né? Sim, a gente tem o SUS aqui no Brasil, que é constantemente sucateado, e que mesmo dentro do SUS a gente tem pessoas que não têm acesso ao SUS. Quando a gente fala de pessoas trans, por exemplo, e sim, eu vou sempre estar falando de pessoas trans porque eu sou uma pessoa trans, eu vou sempre estar puxando o lado pro meu viés de travestizinha. Quando a gente está falando de pessoas trans, a gente tem todo um sistema de não atendimento a pessoas trans nos sistemas de saúde, inclusive no SUS. A gente fica tendo que estar torcendo para que abra um ambulatório trans perto de onde a gente mora, para a gente poder ter acesso a profissionais de saúde, porque se a gente for em um local que não seja especializado em pessoas trans, dificilmente a gente vai encontrar profissionais que entendam ou que queiram entender das nossas demandas e que, portanto, nos atendam. Então, a gente está ali o tempo inteiro no nosso país passando por diferentes tipos de opressões que impedem que a gente ascenda socialmente, que impeçam que a gente sequer viva, né? Que a gente só sobreviva, mas que a gente não tenha uma vida de fato. Então, quando a gente fala da esquerda dita identitária, a gente está falando de uma esquerda que visa trazer direitos para essas pessoas, que visa trazer direitos para grupos minoritários, que visa inserir pessoas LGBTQIA+, no mercado de trabalho, que visa inserir pessoas negras no mercado de trabalho e também visa inserir essas pessoas dentro do sistema educacional. A mesma coisa com pessoas com deficiência. Por exemplo, quando a gente está falando de um sistema de cotas, quando a gente está falando de políticas de cotas, a gente está falando de um tipo de política que é dita como uma política identitária, que é uma política de obrigar que instituições de ensino e empresas e o próprio governo tenha pelo menos uma quantidade X de pessoas pertencentes a minorias, de pessoas que sejam pessoas com deficiência, pessoas trans, pessoas negras, uma cota para mulheres também. Né, a gente costuma ver esses sistemas sendo aplicados. A cota mais famosa que tem é a cota racial dentro de universidades públicas, mas a gente também tem isso sendo expandido, né, para outros tipos de pessoas. A gente também tem cotas para pessoas indígenas em algumas universidades públicas aqui do Brasil. A gente tem cotas para pessoas trans começando, né, a ser implementadas em alguns lugares, até porque, volto a dizer, 90% das pessoas trans precisam se prostituir para sobreviver. Não existe um outro grupo, além de pessoas com deficiência, né, que tenha 90% das pessoas não inseridas no mercado de trabalho. Quando a gente fala de pessoas trans, né, a gente tem essas pessoas sendo levadas para a prostituição. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente geralmente está falando de pessoas que simplesmente não têm nenhum tipo de emprego, né, nem no caso da prostituição. Ou melhor, emprego não, trabalho, né, porque prostituição não é um emprego, é um trabalho, porque geralmente não tem um empregador. Enfim, não preciso entrar aqui nesses meandros, eu acho. Eu acho. Mas então, quando a gente visa umas políticas de esquerda que tentam inserir essas pessoas na sociedade, que tentam inserir pessoas que fazem parte de grupos minoritários na sociedade, seja por meio de políticas de cotas, seja por meio de criminalização de preconceitos contra essas pessoas, seja por meio de qualquer ação que vise dar dignidade para essas pessoas, essas esquerdas são rechaçadas tanto pelo capitalismo em si, pelo conservadorismo, né? Porque o capitalismo, ele finge que ele aceita a gente, mas ele usa ali como bode expiatório o conservadorismo, usa como bode expiatório os religiosos, mas tudo faz parte do mesmo sistema de opressão, tudo tá interligado, tá? Mas ali, né, os conservadores e os religiosos, eles acabam sendo a linha de frente desse viés capitalista que visa colocar a gente constantemente na base de tudo, né?
A moto passando. Então, quando a gente vê esse tipo de política sendo aplicada ou sendo lutada para que seja aplicada, a gente vê toda essa pressão vinda do capitalismo para que isso não seja aplicado. A gente vê os liberais, né, dizendo que isso é uma forma de opressão contra os grupos minoritários, eles fazem uma invertida, né? Eles dizem que, na verdade, quando você dá cotas raciais, você está dizendo que os negros não têm o mesmo potencial, e não é isso, a gente está falando de simplesmente um enfrentamento, né? Um contorno ali a todas as opressões que pessoas negras sofrem. A gente está contornando o problema enquanto a gente tenta resolver esse problema, porque isso é algo que leva tempo e a gente precisa que as pessoas estejam inseridas no mercado agora, porque as pessoas precisam viver agora. Então a gente tem o liberalismo, né, vindo falar com essa falsa retórica deles, quer dizer, não é uma falsa retórica, mas é uma retórica falaciosa, né, de que isso, na verdade, é um preconceito contra a pessoa que faz parte do grupo minoritário. A gente vê os conservadores dizendo que eles não têm que aceitar nada, eles não têm que aceitar conviver com as pessoas que fazem parte daquele grupo minoritário, porque eles não são obrigados a isso, porque antigamente, quando essas pessoas não estavam inseridas na sociedade, era melhor. A gente vê os religiosos dizendo que a gente não tem que aceitar conviver com pessoas que fazem parte de grupos minoritários, porque as pessoas que fazem parte de grupos minoritários, elas vão contra a Bíblia, então, portanto, elas são demônios, elas são o inimigo encarnado. E a gente vê toda essa movimentação na direita, então, acontecendo de todas essas formas para impedir. E a gente vê também uma parte ali do capitalismo, né, que visa nessas políticas de cotas um meio de fingir que está ajudando a gente, sem de fato estar ajudando, que aí são as empresas que colocam cotas ali, né, tipo, vamos abrir um processo seletivo apenas para pessoas que fazem parte de determinadas minorias, mas apenas para cargos basais. A gente tem uma outra empresa que foge disso, né? Vou ter que falar aqui mais uma vez do Magazine Luiza, porque o Magazine Luiza tinha anunciado um processo seletivo voltado para pessoas negras e que era para cargo de liderança, né? Era para cargos, não lembro exatamente qual era o cargo, mas era para cargo alto dentro do Magazine Luiza. Algo que, inclusive, foi extremamente criticado na época, e o Magazine Luiza, inclusive, começou a sofrer boicote de grupos conservadores e grupos religiosos e grupos, enfim, esses outros grupos da direita. Mas isso não faz com que Magazine Luiza não esteja no campo da direita, tá? Magazine Luiza é um grande conglomerado empresarial, sim, uma loja totalmente capitalista, né? Não tenho o que dizer, é capitalismo. Só que é um capitalismo ali que fez algo de diferente. Mas é um ponto fora da curva, porque no todo, sempre que tem um sistema de cotas, essas empresas tentam colocar as pessoas que são de grupos minoritários na base. Abrem ali, mas abrem na base, para que as pessoas não tenham chance de ascensão. Então a gente vê toda essa movimentação dentro da direita. Mas dentro da esquerda, a gente vê uma outra movimentação, que é uma movimentação de crítica, uma movimentação de crítica à esquerda identitária, que fica falando que enquanto a gente está aí querendo abrir cota para pessoa trans no mercado de trabalho, a gente está perdendo o foco daquilo que importa, que é fazer a revolução acontecer, pegar na nossa foice e no nosso martelo e fazer a revolução nesse país. Mas isso não faz o menor sentido. Quando a gente fala de inserir pessoas de grupos minoritários dentro da sociedade, a gente faz isso por meio de cotas, por meio de direitos, por meio de proibições de preconceitos contra essas pessoas, né? Enfim, quando a gente tem essas políticas afirmativas, essas políticas ditas identitárias, a gente está inserindo essas pessoas na sociedade, a gente está impedindo que essas pessoas morram, a gente está querendo contornar o fato de que pessoas trans têm 35 anos de expectativa de vida. A gente está tentando fazer com que as pessoas vivam. Isso é algo que precisa ser feito agora. É algo que é urgente agora, porque as pessoas precisam viver agora. Não dá para esperar uma revolução acontecer para que a gente possa ter os nossos direitos, para que a gente possa ter a nossa vida. Porque, obviamente, tudo isso é por culpa do capitalismo. Não nasceu no capitalismo esse tipo de opressão, tá? Muitas dessas opressões, as opressões contra mulheres, elas são pré-capitalismo, tá? Elas são pré-capitalismo. Mas o capitalismo, ele endossa todas essas opressões, porque o capitalismo, assim, ele sempre vai garantir que vai ter uma base grande ali, né? Quando ele coloca vários grupos como minoritários e tira os direitos desses grupos,
é isso que o capitalismo está fazendo. Ele está garantindo que sempre a gente vai ter essa base grande, né? Mesmo que algumas pessoas ascendam, a base sempre vai estar ali muito grande, porque o capitalismo precisa de uma base muito grande para sustentar essas poucas pessoas no topo, né? Então, quando a gente está falando de inserir essas pessoas na sociedade, a gente está falando também de enfraquecer esse capitalismo, de enfraquecer essa base, não de inverter essa pirâmide, né? Mas de fazer umas mudanças nessa pirâmide, de deixar essa base menos longa, de encurtar essa base um pouco, de fazer com que essas pessoas consigam viver, que as pessoas consigam ter direitos, que as pessoas consigam estar inseridas na sociedade. A gente está falando de algo que é urgente, a gente está falando de algo que precisa ser feito agora. Obviamente, se a gente tivesse uma revolução acontecendo agora, a gente poderia, né, nessa pós-revolução ali, ou melhor, dentro dessa revolução, pensar em mudar esses sistemas e colocar as minorias de fato inseridas na sociedade. Isso é o que o comunismo moderno pensa, tá? Porque não adianta ali pegar, ai, mas na Rússia não foi assim quando aconteceu a Revolução Soviética. Sim, gente, isso foi no ano de 1917, sabe? Isso não foi agora. A gente tá falando de uma época anterior, aonde a gente não tinha o conhecimento científico que a gente tem agora, onde a própria ciência endossava que pessoas LGBTQIA+, eram doentes e que precisavam ser curadas. A gente tá falando de uma época que tudo era muito diferente, que os sistemas de opressão eram vistos de formas diferentes. O comunismo moderno, o comunismo hoje, o comunismo atual, o comunismo de 2023 é um comunismo que visa, sim, colocar os grupos minoritários, todos os grupos minoritários, na mesma linha, né? Colocar todo mundo ali no mesmo nível socioeconômico. Isso que é o comunismo moderno e sem jogar LGBT em gulag, tá? Ai, gente, pelo amor de Deus. E, obviamente, quando eu tô falando do comunismo moderno, o comunismo de 2023, eu não tô falando de todos os comunistas, porque a gente tem, por exemplo, o PCO, né, que é aquela coisa. Então, tem comunistas que são contrários, sim, a pessoas LGBTQIA+, a tudo isso, mas não são a maior parte do comunismo. Tanto que é dentro dos grupos de esquerda que a gente vê uma, de fato, levada a sério, né, que a gente vê sendo levada a sério todas as é, todas as reivindicações de pessoas de grupos minoritários, de pessoas LGBT, de pessoas negras, de pessoas com deficiência e tudo mais. Só que isso ainda é muito basal porque a gente vê uma parte grande do comunismo, né, das pessoas que compõem ainda esse comunismo moderno, que acham que tudo isso pode ser visto depois da revolução. E aqui é que entra, porque o comunismo ele visa assim colocar todo mundo, né, todas as minorias ali dentro do pé de igualdade, dentro do mesmo nível que estão as pessoas de maioria, as pessoas de grupos maioritários, tá? É isso que a gente visa, é isso que a gente visa. Só que a forma como a gente visa fazer isso aqui é destoante. A gente tem essa parte dentro do nosso, dos nossos grupos comunistas, socialistas e tudo mais, que fala que tudo isso pode esperar depois da revolução. Que acha que primeiro a gente tem que destruir o capital, que primeiro a gente tem que focar só nas pautas de trabalho, para depois a gente ver as questões de grupos minoritários. Eles querem ver também, mas só depois. E aqui que entra a briga, porque nós que fazemos parte de grupos minoritários, a gente sabe que não dá para esperar uma revolução que vai acontecer daqui a muito tempo, porque, gente, a revolução não é como se ela fosse acontecer mês que vem. Não, a gente não tem data para a revolução acontecer. E provavelmente a revolução não vai acontecer na nossa geração. Provavelmente a revolução ela vai acontecer daqui a centenas de anos. A gente ainda está pavimentando, a gente ainda está fazendo todo um trabalho de base para estruturar uma revolução. Ela pode acontecer logo, sim, daqui a pouco? Improvável, tá? E quando eu digo improvável, eu quero dizer praticamente impossível. Então a gente que faz parte de grupo minoritário, a gente sabe que a gente precisa resolver isso urgentemente. A gente precisa resolver isso enquanto a gente está vivendo dentro do capitalismo mesmo. Porque a gente não pode deixar as pessoas morrerem, as pessoas terem vidas totalmente desgraçadas. Então a gente entende que isso precisa ser feito agora. E quanto
uma parte da esquerda acha que não, acha que isso pode ser visto depois da revolução, a gente tá morrendo. A gente que é travesti, a gente tá morrendo. A gente que é travesti, a gente tá tendo que, sabe, a gente tá tendo que ser morta, a gente tá tendo que ouvir pastor falando que tá tudo bem terem ódio da gente, que as pessoas têm que sentir ódio da gente. Enquanto a gente não chega na revolução, nós que somos pessoas trans estamos vivendo só aos 35 anos. Eu só tenho mais 4 anos de expectativa de vida aqui no Brasil. Eu acabei de fazer 31 anos, então eu tenho só mais 4 anos de expectativa de vida aqui no Brasil. O que eu viver depois dos meus 35 anos vai ser lucro aqui no Brasil. E é esse o cenário que a gente tá vivendo. A gente tem 90% de nós tendo que se prostituir para sobreviver, gente. A gente tem nós sendo expulsas de casa, a gente sendo expulsa de escola, a gente sendo expulsa do mercado de trabalho. Nós estamos em um país onde todo dia aparece um novo projeto de lei que visa criminalizar a nossa existência enquanto pessoas trans. É isso que a gente está vivendo. As gays, que estão melhores do que nós, né, nesses quesitos, ainda assim estão vivendo sistemas de opressões constantes, onde o tempo inteiro elas estão ameaçadas de morte, onde o tempo inteiro elas estão ameaçadas de perder aquilo que já conquistaram. A mesma coisa com as sapatões, a mesma coisa com as pessoas bi, pan, a mesma coisa com as pessoas de todas as outras letras da sigla LGBTQIA+. A gente está falando de uma sociedade onde pessoas negras ainda são colocadas ali como pessoas que estão na base de tudo, de todos os empregos, que não estão ascendendo. A gente ainda vive uma sociedade onde quando uma pessoa negra entra dentro de uma loja ou de um mercado, ela é perseguida. A gente ainda vive em uma sociedade onde uma mulher negra é perseguida dentro de um mercado, e isso leva ela a uma revolta tamanha que ela resolve fazer compras com roupas íntimas para que os seguranças vejam que ela não está colocando nada nos bolsos, porque não tem bolsos, já que ela está usando apenas roupas íntimas. A gente está vivendo em uma sociedade onde uma pessoa negra é espancada dentro de um mercado até que essa pessoa negra morra. A gente está vivendo em uma sociedade onde pessoas com deficiência não têm acesso a absolutamente nada, ao ponto de que pessoas com deficiência, inclusive, são agredidas na rua quando tentam ali viver em sociedade. É isso que a gente está vivendo. Esse é o cenário que a gente está vivendo, um cenário onde mulheres ainda não têm direitos reprodutivos. É isso que a gente está vivendo agora, a gente não está vivendo isso, sabe? Daqui a 100 anos, a gente está vivendo isso agora, isso precisa ser resolvido agora, a gente precisa ter uma esquerda que lute por nós agora. Porque o que que acontece quando a esquerda não visa garantir os direitos básicos de grupos minoritários? O que que acontece quando a esquerda fica debochando de grupos minoritários? O que que acontece quando a esquerda fica dizendo, por exemplo, que a gente tem coisas mais importantes para fazer, que a gente tem coisas mais importantes para se preocupar, do que se preocupar com pautas de quem está morrendo? O que acontece é que as pessoas que estão morrendo, elas vão ser cooptadas pelo liberalismo. Porque dentro do capitalismo, né, que é dividido, que é multifacetado, né, que usa ali diferentes frentes, né, usa a frente religiosa para manter as pessoas na base de uma forma, enquanto usa a frente conservadora, que geralmente está atrelada à religiosidade, mas usa para manter de outra forma. O capitalismo também usa o liberalismo para manter a base de outra forma, e o liberalismo ele se vende como sendo esse sistema que aceita as minorias, esse sistema baseado na meritocracia, esse sistema que diz que se você se esforçar, não importa quem você seja. A gente sabe que não é assim, mas o liberalismo vende isso. E o liberalismo coloca ali, todo mês de junho, a bandeira LGBTQIA+, em tudo. E quando o liberalismo faz isso, quando a gente vê todas essas empresas ali, né, com aquelas bandeiras arco-íris todas lindas e que a gente olha assim e pensa, oh meu Deus, essa empresa me aceita, essas empresas elas estão só querendo manter a gente na base, elas estão só dando um biscoito ali, elas só estão sinalizando que elas aceitam a gente, mas elas aceitam a gente só em determinados espaços, mas isso elas não falam, elas só deixam ali uma imagem que não vai conflitar tanto com quem sabe que nós não devemos ascender socialmente, mas que vai dar um biscoito pra gente. E aí, essa pessoa LGBTQIA+, que está sendo
ridicularizada dentro da esquerda, como é que ela não vai cair no conto liberalista? Como é que ela não vai cair nesse conto liberal de que se ela se esforçar, ela consegue? Olha só, aquela empresa ali que está no topo da pirâmide capitalista está colocando uma bandeira arco-íris. Então eles me aceitam. Eu vou pro lado deles que me aceitam, em vez de ficar do lado desses comunistas aqui que estão dizendo que eu tenho que esperar uma revolução acontecer para que eu venha ter direito, sendo que provavelmente eu nem vou estar viva quando essa revolução acontecer. Vocês estão entendendo a coisa? Vocês estão, né? Vocês estão. Então, a gente tem toda essa briga dentro da esquerda dizendo que as nossas pautas têm que esperar. A gente não tem que estar brigando quando um vereador conservador e liberal, porque ele é as duas coisas, veja bem, coloca uma peruca dentro da Câmara Legislativa e fala que pessoas trans são, né, homens, que mulheres trans são homens. A gente não tem que se importar com isso. A gente tem que deixar todo esse discurso rolando, tudo isso acontecendo, porque a gente tem coisas mais importantes para serem resolvidas. E aí, nisso, a gente vai ficando de lado dentro dessa revolução que querem construir. A gente pode lutar por muitas coisas ao mesmo tempo. Nós não somos pessoas que são unidimensionais. Nós somos pessoas multifacetadas. A gente pode lutar contra a perda de direitos de trabalhadores, ao mesmo tempo em que a gente luta pela ascensão de direitos de pessoas LGBTQIA+. Ao mesmo tempo que a gente luta para que mulheres possam ter ali os seus direitos de igualdade salarial. Ao mesmo tempo em que a gente luta para que pessoas que têm útero tenham acesso a direitos reprodutivos. Ao mesmo tempo em que a gente luta para que pessoas negras consigam estar inseridas na sociedade sem serem seguidas em um mercado. Ao mesmo tempo em que a gente luta para que pessoas com deficiência estejam inseridas também na sociedade sem ter nenhum entrave em qualquer momento que elas saem na rua que impeça que elas estejam na rua. Ao mesmo tempo que a gente luta para que pessoas com deficiência consigam ter um amplo acesso à saúde mental e física. A gente pode lutar por todas essas coisas enquanto a gente luta pelo direito do trabalhador. Enquanto a gente faz uma conscientização ali sobre a importância de se criar uma revolução. A gente pode fazer tudo isso ao mesmo tempo. Nós somos multifacetados. A gente tem tempo, inclusive, para isso. E a gente vai ter mais tempo ainda para isso se a gente organizar os nossos coletivos, se a gente organizar todas as nossas organizações, veja bem, organizar as organizações de forma em que a gente tenha setores que cuidam dos direitos dos trabalhadores, setores que cuidam dos direitos de pessoas LGBTQIA+. A gente pode fazer isso acontecendo. A gente pode estruturar os nossos partidos políticos dessa forma. Como a gente vê muitos partidos políticos estruturando, inclusive. Então a gente pode lutar por tudo ao mesmo tempo e tá na hora também da gente parar com essa idealização do que é o trabalhador, gente. Porque o trabalhador, ele, como eu disse, né, no vídeo em que eu falei sobre a senhorita Bira, e esse vídeo é um complemento àquele vídeo, o trabalhador, ele tem cor, ele tem sexualidade, ele tem identidade de gênero, ele tem um corpo que pode ou não ter deficiência. Então todas essas pautas, elas estão atreladas também ao trabalhador. O trabalhador, ele pode estar em qualquer um desses pontos de opressão que vão além do trabalho, que vão além dos sistemas de precarização de trabalho. O trabalhador, ele pode ser tudo. Ele pode ser tudo. Então, quando a gente fala de lutar por direitos de pessoas LGBTQIA+, por direitos de pessoas negras, por direitos de mulheres, por direitos de quem tem útero, por direitos de pessoas com deficiência, e por aí vai, a gente tá falando também de lutar pelo trabalhador, porque uma parte muito grande dessas pessoas são trabalhadoras, ou trabalhadoras formais ou trabalhadoras informais. Falando mesmo das pessoas trans, porque eu sempre vou puxar para pessoas trans, sim, 90% de nós está se prostituindo para sobreviver, mas isso é um trabalho que não é um emprego, mas é um trabalho. Então, quando a gente fala de classe trabalhadora, a gente também está falando da travesti que está ali na esquina batendo ponto para conseguir sobreviver. Ela está trabalhando. Ela está ali na esquina batendo ponto, trabalhando. A gente está falando dela também. Então, vamos incluir ela quando a gente vai falar de trabalho. Vamos incluir ela quando a gente vai falando de precarização de trabalho ou de inserção no mercado de trabalho. Vamos falar dela quando a gente estiver falando sobre construir uma sociedade que seja uma sociedade onde todos estejam no mesmo nível, porque ela também tem que estar nesse mesmo nível.
E pra conversar com ela, a gente não vai fazer chacota dela. A gente não vai diminuir os problemas dela. A gente não vai dizer que as opressões que ela vive podem esperar para serem resolvidas. A gente não vai fazer isso. Porque quando a gente faz isso, a gente, né, só tira ela da equação. E quando a gente tira ela da equação, a gente tá deixando ela solta para poder ser cooptada. Quando a gente deixa as pessoas fora da equação, a gente deixa elas soltas para, inclusive, pastores religiosos ali, né, pegarem uma travesti e convencerem ela de que ela tem que deixar de ser travesti. Que foi o caso da Cat Lares. Então, se essas coisas estão acontecendo, é porque a gente não tá fazendo um bom trabalho. E não, você ir lá e debochar de linguagem neutra e falar, veja bem, a gente tem coisas mais importantes pra fazer, não tá ajudando em nada. Só tá pegando pessoas não binárias e colocando pessoas não binárias ali no canto. É isso que você tá fazendo. Quando você diz que existem coisas mais importantes para serem resolvidas, você tá diminuindo todos os problemas que as pessoas estão vivendo hoje. Estão vivendo nesse momento. Agora, em 2023, você tá diminuindo todos os problemas nas estruturas do capitalismo que empurram essas pessoas para cada vez mais embaixo na base dessa pirâmide. Enfim, tenho que encerrar o vídeo agora, né? Porque eu gravei esse vídeo aqui no horário do almoço, porque é o horário que as obras diminuem, porque o meu prédio tá em obras, né? E outros lugares aqui perto também estão em obras. Então, os barulhos de obras já começaram ali. Eu tenho que encerrar o vídeo agora. Mas eu espero que você tenha gostado do que eu falei aqui. Espero muito que você copie esse link e compartilhe por aí para fazer o Transmissão crescer mais. Eu espero que esse vídeo chegue em muitas dessas pessoas que ficam diminuindo pautas identitárias, ficam diminuindo a esquerda identitária, em vez de entender que tudo deveria fazer parte da mesma esquerda, tudo deveria fazer parte do mesmo socialismo, do mesmo comunismo. Enfim, compartilhem o vídeo, deem like, comentem aí as coisas que vocês quiserem comentar. E não se esqueçam de se inscrever nos canais, caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema, a gente se vê na próxima, até mais. Ai, que barulho de obra horrível!